Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui pelo Instagram. Tranquilo, novo de loja, primeira de luxo, como é que vocês estão? Bom galera, pelo que vocês estão percebendo aí, eu estou num quarto de hotel, tá bom? Eu estou hoje na cidade do Rio de Janeiro, vim participar de algumas reuniões, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então a minha internet não está muito legal, a internet do hotel aqui não está rodando legal, eu estou rodando no 4G, talvez vá se picotar um pouquinho, vocês tenham, dê um desconto aí. A iluminação também não está muito legal, estou com a iluminação aqui do quarto do hotel, tá bom? Mas vamos lá, vamos tentar fazer a live. Você que está chegando agora, senta o dedo aí no like para o Instagram mostrar essa live para mais pessoas, tá certo? Trazer mais gente para assistir, senta o dedo no like aí. Bom, nós vamos, boa noite para quem está chegando, boa noite Ariel Tavares, Rafael Ravani, Rodrigo, meu patrão Silva Filho, tal. A live de hoje é para nós conversarmos sobre o tema do dia e um dos temas que mais tem causado repercussão nas redes sociais desde o período da manhã. Curiosamente, isso aconteceu na cidade que eu estou hoje. Eu cheguei hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro e quando eu cheguei estava acontecendo o desfecho do caso. Para todo mundo estar sabendo, mas só para poder situar vocês. Nós tivemos hoje um meliante que adentrou um transporte coletivo com quase 40 pessoas na ponte Rio-Niterói e ameaçou matar as pessoas, ameaçou incendiar o ônibus, jogar gasolina, tocar fogo. E para resumir a história, a operação policial que foi assumida pelo BOP, pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, terminou com um sniper, um atirador de elite, alvejando o meliante, alvejando o bandido e preservando a vida das vítimas. As vítimas saíram ilesas, uma brilhante, diga-se de passagem, uma brilhante atuação policial. E isso gerou uma repercussão, inclusive o próprio governador aqui do estado do Rio de Janeiro, Witzel, ele autorizou a ação, ele disse que se fosse preciso sim, era para ser deflagrado o tiro letal, como foi deflagrado esse tiro letal e graças a Deus apenas o bandido, apenas o meliante foi alvejado e as vítimas foram resgatadas em segurança e vão dormir hoje ao lado dos seus entes queridos, ao lado dos seus familiares. E a discussão é: qual instituto jurídico foi legítima? Não foi legítima a atuação do policial? Em sendo legítima, qual o instituto jurídico? Vamos lá, eu vi muitas pessoas com a dúvida se nós estaríamos diante de um estrito cumprimento do dever legal ou se nós estaríamos diante de uma legítima defesa ou se nós estaríamos diante de um outro instituto jurídico. Bom, primeiro ponto. O que aconteceu naquela circunstância, ao meu sentir, foi uma atuação policial válida, legítima, legal, padrão e respaldada na lei. A primeira coisa que eu quero deixar claro, professor Giovanni Moraes, professor de Direito Penal e Processual Penal, no exercício da minha liberdade de cátedra, entendo que nós tivemos hoje uma operação policial padrão, uma operação policial digna de aplauso, uma operação policial digna de reconhecimento, não só em relação ao sniper, porque o sniper ele foi o que estava mais na mira da imprensa, mas em relação a toda a estrutura de isolamento do local, de abordagem do veículo, de eventuais contenções secundárias, então foi uma atuação policial legítima, lícita, padrão e que, ao meu sentir, merece aplauso de toda a coletividade. E se eu digo que ela é uma atuação lícita e legítima, eu tenho que fundamentar com base em quê? E ali o que nós tivemos foi uma excludente de ilicitude da legítima defesa. Depois eu vou explicar, e isso é importante, inclusive, para quem está estudando para concursos públicos, para as carreiras policiais, por que é que não foi estrito o cumprimento do dever legal, tá? Porque não foi estrito o cumprimento do dever legal. O que nós temos é uma legítima defesa. E
Qual a modalidade específica de legítima defesa manifesta nesse caso? A legítima defesa ex persona, a legítima defesa de terceiros, a legítima defesa de outrem. Qualquer uma das três expressões que você utilizar está correta. Legítima defesa ex persona, legítima defesa de outrem ou legítima defesa de terceiros. Se você, porventura, for fazer uma prova elaborada pelo SEBRASP ou pela Fundação Getúlio Vargas para carreiras policiais, a expressão que vai ser usada é legítima defesa de terceiros. Se você for fazer uma prova para magistratura, Ministério Público ou uma prova oral, eu recomendo que você use a expressão legítima defesa ex persona, que é a expressão mais clássica imortalizada pelo mestre Nelson Hungria. O que é uma legítima defesa de terceiros ou ex persona? É quando você se vale da legítima defesa para preservar outrem que está submetido a uma situação de ameaça, de risco ou de perigo, atual ou iminente. Se eu uso a legítima defesa para proteger a mim mesmo, eu estou me valendo da legítima defesa própria ou in persona. Uma alma cebosa vem me matar. Para não morrer, eu saco a pistola e atiro nele. Legítima defesa própria ou in persona. Uma alma cebosa vai matar um pedestre que está passando na calçada do outro lado da rua. Eu saco a arma e alvejo meliante para preservar o pedestre. Legítima defesa de terceiros. Então foi uma legítima defesa de terceiros. Não tem estrito cumprimento do dever legal. Tenha paciência que depois eu explico, como eu já falei, por que não tem estrito cumprimento do dever legal. Então, legítima defesa ex persona. Para que eu tenha a figura da legítima defesa, o que é que eu preciso ter? Eu preciso primeiro ter uma agressão humana. A legítima defesa, por definição clássica, doutrinária e jurisprudencial, ela é manifesta quando você está diante de uma agressão humana. Agressão humana contra si ou contra outrem. Essa agressão humana ela tem que ser atual ou iminente. Essa agressão humana ela tem que se manifestar ou está em vias de se manifestar. A agressão atual é aquela que já existe, que já goza de concretude, que já está se manifestando dentro do caso concreto. Não necessariamente a agressão atual é aquela que atinge o indivíduo, mas é aquela que já pode ser vista, percebida, analisada sensorialmente. Eu estou vendo um desafeto atravessando a rua, correndo em minha direção para me matar com uma foice. Ele ainda não chegou aonde eu estou, mas eu já consigo vê-lo correndo em minha direção. Agressão humana atual. Ou a agressão humana iminente. E uma agressão iminente é aquela que está em vias de acontecer. É aquela que está na iminência, faltando muito pouco para ganhar concretude. Uma agressão humana iminente é aquela que o homem comum, o homem médio, se valendo de um mero bom senso, é capaz de perceber que se você não fizer nada, ela vai ganhar concretude. Então se liga nesse detalhe, é muito importante. Se liga nesse detalhe. A agressão atual, ela já existe. Ela já é concreta, ela já é manifesta, ela já é plausível, mensurável. A agressão iminente é aquela que, embora ainda não esteja se manifestando, ela pode ser percebida antecipadamente pelo homem comum, se valendo do bom senso, se valendo da razoabilidade. É aquela história. O cara tá parado no sinal, meia-noite. Olha para um lado, vem um meliante se aproximando com a mão debaixo da blusa. Olha para o outro lado, vem outro meliante. Embora o assalto não tenha sido anunciado, qualquer pessoa razoável já imagina que vai ser abordada em um assalto. É o chamado perigo iminente, ok? Quem age em legítima defesa vai repelir essa agressão humana atual ou iminente usando moderadamente dos meios necessários de repulsa. De novo, usando moderadamente dos meios necessários de repulsa. Pessoal, eu tô vendo gente aí falar um bocado de besteira, legítima defesa putativa, não tem nada a ver, tenham paciência, eu tô explicando. Mas vocês querem se antecipar, beleza?
Quem quiser defender essas teses aí, fique à vontade. Ali é legítima defesa real, legítima defesa putativa é erro de tipo, não tem nada a ver com excludente de ilicitude que nós estamos tratando aqui. Então, quem age em legítima defesa repele agressão humana atual iminente e usa moderadamente dos meios necessários de repulsa. Primeiro erro que eu vi muita gente cometendo hoje nas redes sociais. Principalmente esse povo que fica aí passando pano para bandido sem ter pena da coletividade. Porque, desculpe, você entrar numa rede social e ver o pessoal dizendo, não, mas não era, devia ter conversado, podia ter sido resolvido, não sei o quê. O cara está preocupado com o bandido em vez de estar preocupado com as vítimas que estão lá. Quem está errado é o meliante. Quem pagou para ver foi o meliante. E aí eu vi muita gente dizendo assim, a legítima defesa tem que ser moderada. A legítima defesa moderada significa que eu só posso me valer na legítima defesa dos mesmos meios ofensivos que o agressor está empregando. Besteira! Besteira! Quem falou isso em rede social hoje não tem a mínima noção do Instituto da Legítima Defesa. Olha, usando moderadamente dos meios necessários. Vamos aqui para uma aulinha de português, que eu sou semi-analfabeto, mas isso eu aprendi. Usar é verbo. Moderadamente é advérbio, mas nesse caso está funcionando como adjunto adverbial de modo. Se você não acredita em mim, pergunta um professor de português. Usar como? Moderadamente. Do que? Quem usa, usa alguma coisa. Dos meios necessários de repulsa. Quando se diz que a utilização da legítima defesa é moderada, significa dizer que eu posso me valer da legítima defesa até o estrito limite de fazer cessar a capacidade ofensiva do agressor. De novo, quando se diz na letra da lei, artigo 25 do Código Penal, que o uso em sede de legítima defesa é moderado, significa dizer que eu posso me valer da legítima defesa até o estrito e inequívoco limite de fazer cessar a capacidade ofensiva do agressor. Esse moderado nada tem a ver com paridade de armas. Esse moderado nada tem a ver com meio de ofensa ou de repulsa. Giovanni, o cara tá avançando para cima de mim com uma faca. Eu tô armado com uma .40. Eu posso reagir com a .40? Pode. Mas ele tá só com uma faca, PLGG. Problema dele, o errado não é você que reage. O errado é o cara que tá lhe agredindo. E é importante que isso seja dito para que a gente possa começar a mudar um pouquinho dessa filosofia de que a sociedade que se lasque, o bandido que seja protegido. O errado não é o cidadão que se defende, o errado não é o policial que defende a coletividade, o errado é o meliante que pagou para ver. É o meliante que resolveu chamar para si a bronca. Não quer pagar para ver, levanta as mãos e se renda, se ajoelha e bota a mão para trás, você vai ser conduzido. Quando se age em legítima defesa, não precisa existir essa paridade entre o meio de ofensa e o de repulsa. O que precisa existir é uma moderação na repulsa, ou seja, eu vou me valer da legítima defesa até o estrito limite de fazer cessar a capacidade ofensiva do agressor. O cara tá avançando para cima de mim, eu tô com 38. Eu deflagro o primeiro disparo, ele foi alvejado e continuou avançando. Eu deflagro o segundo, ele foi alvejado e continuou avançando. Eu deflagro o terceiro, ele tombou, show de bola. Eu dei 3 tiros no cara e estou agindo em legítima defesa. Foi moderado? Foi, porque era o que era necessário para fazer cessar a capacidade ofensiva do agressor. Algumas vezes você não precisa atirar. O meliante está avançando para me matar. Eu aponto a arma para ele, ele se rende e vai para o chão. Não tem por que deflagrar disparo. Não é necessário deflagrar disparo. Se eu efetuasse um disparo, já não seria legítima defesa. Eu estaria extrapolando o moderado. E quando se fala em meios para o exercício dessa repulsa, são os meios necessários. Leia-se meios necessários. Os meios mais eficientes de serem empregados naquela casuística. Quem age em legítima defesa vai usar moderadamente os meios necessários, os meios que lhes são disponíveis e que são adequados
para aquela situação. Existem situações, principalmente no caso do trabalho policial, aonde o emprego de uma tonfa resolve. Giovanni, eu não sei o que é uma tonfa. Uma tonfa é, uma tradução bem rasteira, não é bem isso, mas seria o cacetete. Eu sei que é errado, tem policiais me assistindo aí, e eu sei que é errado usar a expressão cacetete, mas só para a galera entender, a tonfa é o cacetete, mais ou menos. Existem situações, para quem tem treinamento, que o elastômero é capaz de resolver. A bala de borracha, para ficar mais técnico para vocês, certo? Até o formato da bala de borracha, eu sei que o nome não é bala de borracha, para depois a galera não vir aí, o professor não sabe que a expressão não é bala de borracha. Eu sei que a expressão não é essa. Eu estou falando de uma forma que a maioria da galera consiga entender. Até o formato da bala de borracha faz diferença no tipo do seu emprego. Então existem situações que a bala de borracha é capaz de resolver, mas existem situações aonde deve existir emprego de arma de fogo. É o meio cabível dentro do procedimento operacional padrão para aquilo. Tem gente rindo aí, mas um dia eu disse numa live o seguinte, eu disse, olha, o cara pegou e colocou a bala no tambor. Meu amigo, para que eu fui dizer isso? Colocou a bala no tambor. O que teve de gente que veio no direct me chamando de analfabeto, mandando aí para um stand de tiro e tal. O problema é que se eu chegasse aqui com a regra do MAC, do MEC, municiar, alimentar, carregar, quem é que sabe que diabo é MAC? Quem diabo é que sabe o que é o MEC? Quem diabo é que sabe alojar a munição? Então a gente usa botar a bala no tambor, da mesma forma que eu estou usando a expressão bala de borracha. Mas tem situação que tem que existir emprego de arma de fogo. Então quando você observa a casuística em relação ao sniper, você está vendo que havia uma situação de perigo atual contra diversas pessoas que eram mantidas sob o poder de alguém notoriamente agindo com extrema violência e grave ameaça, onde houve o emprego moderado. Deflagrou-se o disparo, o meliante foi alvejado e resolveu a bronca. Onde houve o emprego moderado dos meios necessários de repulsa. Então, a excludente da legítima defesa é manifesta. Muita gente me perguntou ao longo do dia, e o que é que vai acontecer com esse sniper? Se dependesse da minha opinião, ele seria agraciado com uma medalha por bravura e honra ao mérito. E se dependesse da minha opinião, ele seria, se ainda não é, ele seria convidado para ser instrutor de outros snipers, porque tecnicamente parece-me que o tiro dele foi perfeito e inequívoco. Eu vejo algumas pessoas, eu li, e isso, desculpe, isso não é opinião jurídica, é opinião pessoal do cidadão Giovanni Moraes. Eu vi hoje algumas pessoas dizendo que seria interessante afastar o policial e submetê-lo a um PAD só para averiguar se o procedimento dele foi adequado. Pelo amor de Deus! Se tu pega esse policial e submete ele a um PAD, é um procedimento administrativo disciplinar, para quem não sabe o que é PAD, é um procedimento administrativo disciplinar. Se você pega esse policial e submete ele a uma investigação, tira ele do serviço e bota um PAD, ainda que não dê em nada, sabe qual é o recado que você está dando à corporação? Deixa se explodir o mundo. Se você pune um cara desse, ou simplesmente se você submete esse cara ao constrangimento de um PAD, você está dando um recado para os colegas de farda dele. Você está dizendo o seguinte, olha, na hora que tiver outra bronca dessa, não faz teu serviço não. Guarda teu treinamento para você. Deixa ver o que é que vai dar, como deu naquele outro caso do ônibus aqui do Rio de Janeiro. As pessoas têm que entender que o trabalho policial é um trabalho que foge à regra de qualquer outro serviço. O trabalho policial é enfrentando o que há de pior na sociedade, sobre as piores tensões, com celular e câmera do mundo todinho querendo que o caba cometa um erro, com um bocado de gente que não tem a menor noção do que está dizendo, abrindo a boca para criticar o trabalho policial. E você ainda quer pegar um cara que faz um trabalho padrão e submeter ele a uma investigação? Você estaria dando um recado aos colegas de farda, não haja, faça de conta que você é polícia, fica olhando de longe e deixa o circo pegar fogo. A nossa sociedade tem que entender que o trabalho policial precisa de respaldo jurídico e de apoio social. Se o cara faz um bom trabalho desse e ele é punido, você está dizendo aos bons policiais, não trabalhem,
Não ajam de forma padrão, você está desestimulando esse trabalho policial. E se você desestimula cotidianamente o trabalho policial, sabe o que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que pouca gente vai querer ser polícia. E quando acontecer de pouca gente querer ser polícia, vai se instalar o caos na coletividade. Porque polícia não foi feita para trazer ordem e justiça, ela foi feita para servir de barreira de contenção do caos. É impressionante como as pessoas não conseguem entender isso. Então não tem que submeter o cara a um PAD. Não houve crime da parte dele. Ele agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa ex persona, da legítima defesa de terceiros. Ponto. Não tem crime. Se não tem crime... Porque, veja, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Qualquer bacharel em direito, qualquer estudante de direito, terceiro período de faculdade sabe isso. De acordo com a teoria analítica tripartite, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Antijurídico ou ilícito, tanto faz. Se eu excluo a ilicitude, eu excluo o segundo substrato do crime. Se eu não tenho crime, eu não tenho pena. Se eu não tenho crime e não tenho pena, eu não tenho efeitos penais e extrapenais, nem efeitos processuais. Simples. Simples. É para isso que existe excludente de ilicitude. Acabou-se. Tem o que fazer. Tem o que discutir. Ô professor, e por que é que não foi estrito cumprimento de dever legal? Essa pergunta, inclusive, já apareceu aqui. Por que é que não foi estrito cumprimento do dever legal? Por um motivo muito simples. Estrito cumprimento do dever legal, estrito cumprimento do dever legal, significa dizer que você está fazendo exatamente aquilo que a lei manda. De novo, estrito cumprimento do dever legal significa dizer que você está fazendo exatamente aquilo que a lei manda, exatamente aquilo que a lei lhe estabelece como obrigação jurídica. E em regra, no direito brasileiro, não existe comando normativo mandando matar. Vou dizer de novo pela terceira vez, porque muita gente me questionou isso. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal é você fazer, você enquanto detentor de um dever jurídico, você enquanto servidor público, é você fazer exatamente o que a lei determina que você faça. É você fazer exatamente o que a lei manda que você faça. E, em regra, porque tem uma exceção, em regra, não existe comando normativo mandando nenhuma autoridade atirar para matar. E por que é que eu estou dizendo em regra? Por um motivo muito simples. Em caso de guerra declarada, nos termos previstos na Constituição Federal da República, pode existir pena de morte. As pessoas dizem, não tem pena de morte no Brasil. Tem, em caso de guerra declarada, que só pode ser declarada pelo presidente da República em caso de agressão estrangeira, mediante autorização do Congresso Nacional ou quando o Congresso estiver em recesso, mediante ratificação posterior desse Congresso. Se o Brasil estiver em guerra declarada, é possível a aplicação de pena de morte para certos crimes. E a pena de morte é executada por fuzilamento. É a única hipótese, é o único caso em que a lei manda que um servidor público atire para matar alguém. Mas não, nós não estamos vivendo em caso de guerra declarada. Então não existe comando normativo mandando matar. Não pode ser estrito cumprimento do dever legal. Você diz, pois me dê um exemplo de um estrito cumprimento do dever legal. Lhe dou. Um juiz expede uma ordem de busca e apreensão em uma casa. O juiz expediu uma ordem de busca e apreensão. A autoridade policial, de posse da ordem judicial de busca e apreensão, vai até a casa. Bate na porta, o dono da casa diz, abre ou não. O policial bota a porta abaixo. Estrito cumprimento do dever legal. Ele está fazendo exatamente o que a lei manda fazer, respaldado pela decisão judicial. Mas nesse caso, não cabe se falar em estrito cumprimento do dever legal. Nesse caso, cabe se falar em legítima defesa ex persona. Eu vi algumas teorias, e aí, bicho, quem me segue aqui nas redes sociais, me desculpe, vocês sabem que eu sou muito roots. Eu sou de uma geração antiga, eu sou muito roots, e eu vejo as pessoas tentando, mais preocupadas em justificar a conduta de um meliante do que defender a coletividade. Eu já disse para quem quiser ouvir, não me venha com essas teses criminológicas,
que quando você joga na realidade elas não se sustentam, porque eu vou morrer sem concordar com elas. Me desculpe, enquanto eu tiver um tiquinho de voz, enquanto eu tiver alguém disposto a escutar as besteiras que eu falo, eu não vou usar tese de criminologia, porque a criminologia é uma ciência importante, que foi deturpada em nosso país. Eu não vou usar tese de criminologia para estar exaltando bandido não, porque bandido não tem pena de ninguém não. Se Deus o livre e guarda o bandido pegar um cidadão, o bandido vai aloprar, vai botar para torar. Bandido tem que ser tratado dentro do que a lei prevê. Bandido tem que ser tratado exatamente como a lei diz. Giovanni, bandido bom é bandido morto? Não. Não. Você nunca vai me ouvir dizer isso. Bandido bom é bandido capturado, que não tenha enfrentado o Estado nem a coletividade, submetido ao devido processo legal, com amplo direito de defesa e se condenado cumprindo pena nos termos da lei. É isso que eu defendo. Eu defendo que se o cara enveredar pelo crime, ele não ouse enfrentar a coletividade. Cometendo o crime e sendo capturado sem nenhuma resistência, seja submetido ao devido processo legal, seus direitos sejam respeitados, a ele seja assegurada ampla defesa e um amplo contraditório, porque erros judiciais acontecem sim. Por isso que tem que ter ampla defesa e amplo contraditório, com uma boa assistência advocatícia, porque nós nunca podemos confundir o meliante e o seu defensor. Eu sou contra qualquer hipótese de criminalização da advocacia. Todos têm direito, sejam eles inocentes ou culpados, cidadão de bem ou meliantes, todos têm direito a uma defesa técnica e uma assistência advocatícia feita com muito brio. Estas pessoas precisam ser assistidas sim por excelentes advogados e, em sendo condenados, que eles cumpram pena. É isso que eu entendo, é isso que eu defendo. Só que muitos meliantes partem para o combate. Muitos meliantes partem para o enfrentamento e muitos meliantes partem para a intimidação da coletividade, e não é razoável que a coletividade baixe a cabeça, porque nós vamos usar teses de criminologia para exaltar esses bandidos. Não é razoável que a sociedade fique com medo. Não é razoável que a minha mãe tenha medo de sair de casa para ir no banco 24 horas sacar um dinheiro, R$100, porque o meliante pode abordá-la. Eu quero que minha mãe tenha direito de sair altiva porque ela é uma senhora de idade que trabalhou a vida todinha para sustentar os filhos, e que o meliante tenha medo de chegar perto dela. E para isso, a sociedade tem que entender que o direito penal tem que ser usado na preservação dos direitos dos criminosos e na proteção da coletividade. E não na preservação dos criminosos e na proteção dos criminosos. E é por isso que me causou muita espécie, porque eu vi gente levantando as seguintes teses. O cara era doido. E como é que você ia saber? Onde é que no artigo 25 do Código Penal está dizendo agressão atual ou iminente de pessoa mentalmente saudável? Não está. Não está. Não, porque ele tinha problema mental. Ok, eu não estou discutindo isso. Não cabe discutir isso. Eu estou perguntando onde é que na letra da lei está escrito que eu só posso me valer da excludente e da legítima defesa se a agressão atual iminente partir de alguém no exercício das suas faculdades mentais perfeitas? Não está. É irrazoável você querer que numa situação real dessa se faça uma mensuração da capacidade psicológica e de discernimento do agressor. Quem defende um negócio desse não sabe como é que funciona a rua, não. Pelo menos é o que eu entendo. E é por isso que eu digo, enquanto eu tiver um pouquinho de voz, eu vou morrer repetindo isso. Porque não é razoável. É querer deturpar um instituto jurídico para vitimizar o meliante e criminalizar quem defende a coletividade. Não é razoável. Quer ver outra coisa? Ele estava com um simulacro. Com um simulacro, sim. Mas ele estava agindo com violência real contra as pessoas. O fato dele estar com um simulacro não quer dizer que ele não pudesse se utilizar de violência real. Quer dizer que agora eu só posso me valer da legítima defesa se o cara tiver com arma de fogo? Eu comecei a live dizendo que não existe essa paridade. O cara estava ameaçando, estava intimidando, estava tocando no terror? Tava! Isso
Isso é um fato. Havia agressão real. Não precisa, onde é que na letra da lei diz que a agressão real, onde é que na letra da lei diz que a agressão real tem que ser feita com arma de fogo? Não tem nenhum. Quer dizer que se o caba vier me roubar com simulacro, só porque ele está com simulacro, eu tenho que ser roubado, é? Eu tenho que deixar ele levar meus bens? Ah não, é uma arma de brinquedo, é um simulacro, pode levar, porque eu não posso me valer em legítima defesa. Já tem a grave ameaça. O próprio STJ e STF diz que o emprego da arma de brinquedo não representa circunstanciamento do roubo, mas caracteriza a grave ameaça elementar do tipo. Quantas e quantas vezes eu não repito isso nas minhas aulas da segunda fase, da primeira fase do JUS 21. O cara estava com combustível, com substância inflamável. Lá existia uma agressão real. A agressão esta manifesta de várias formas. O emprego do simulacro era grave ameaça, mas o emprego do combustível, a retenção do veículo, a intimidação é agressão real. Ponto. Giovanni, você está feliz pelo fato do meliante ter morrido? Por óbvio que não. Por óbvio que não. Quem faz esse tipo de colocação não tem argumentos jurídicos para debater e fica querendo desacreditar o seu interlocutor. Ninguém pode ficar feliz com a morte de quem quer que seja. Ninguém pode ficar feliz com alguém tendo sido alvejado com arma de fogo em cima de uma ponte Rio-Niterói, o Brasil e o mundo todo vendo. Só que tem um problema. Na vida real, nós vivemos constantemente submetidos a ponderações e escolhas entre bens jurídicos. Isso faz parte da vida real, que as teses criminológicas muitas vezes esquecem que existem. E ali havia uma ponderação entre bens jurídicos. Os familiares da pessoa alvejada estão nesse momento sentidos? Por óbvio que sim. Se fosse um familiar meu que tivesse sido alvejado, eu estaria nesse momento de luto, que Deus o livre e guarde. Mas, naquela circunstância, era razoável se preservar a integridade física dos reféns em detrimento do alvejamento do meliante. E aí é que vem um detalhe. Em que pese ninguém ficar feliz com a morte de quem quer que seja, nós não podemos esquecer que a única pessoa que gerou toda a situação de risco, perigo e agressão que terminou com o disparo foi o próprio meliante. E é aí que está a grande inversão de valores que eu nunca vou aceitar. Algumas pessoas querem transferir a responsabilidade do fato ocorrido para os policiais que agiram na ocorrência. Tu acha que um policial militar vai para o quartel querendo uma ocorrência dessa? Você sabe qual é o melhor tipo de serviço que existe? É o sem alteração. Pergunte a qualquer PM ou PC, qualquer Papa Michael, qualquer Papa Charlie que esteja me assistindo agora aqui na live, se ele quer um serviço com alteração. Ele não quer. Ele quer um serviço zerado, ele quer um serviço sem alteração, ele quer um serviço sem QRM, 5/5, acabou. Você quer tirar o serviço dele e voltar para casa. Ele tem filho, ele tem filha, ele tem mulher, tem pai, tem mãe, tem tudo. Ele é um cidadão como eu e como você. Ele tem fome, ele tem sono, ele tem conta para pagar, ele sangra, ele chora, ele adoece, ele tem problema em casa. A única diferença é que ele escolheu nos proteger. Eu escolhi dar aula. Ele escolheu nos proteger. Eu estou num quarto de hotel aqui no Rio. Ele está na rua. A diferença é essa. Então ele não quer alteração. Ele não quer bronca. Mas a bronca chegou a ele. A bronca bateu na porta dele. E ele vai ter que resolver a bronca. Dentro do emprego progressivo de força, no treinamento policial, existe aquele emprego progressivo de força. Existe uma pirâmide, que não é o objetivo da live aqui, que começa na verbalização até o disparo letal. E quem gerou aquela situação não foi o policial. Quem gerou aquela situação foi o meliante. E na hora que a gente esquece disso, nós transferimos uma responsabilidade para quem não a tem. Eu queria entender porque é que é tão difícil no nosso país alguém chegar e dizer:
A culpa é do criminoso, porque a culpa nunca é do criminoso. Eu postei ontem, foi antes de ontem, umas imagens aqui do Rio também, da favela da Maré, da comunidade da Maré, se eu não me engano, de um bocado de meliante armado de 556, 762, deflagrando disparo, traçando pro ar, comemorando a saída da polícia militar. Aí as pessoas vieram dizer assim: isso é absurdo, o senhor não pode fazer essa postagem não, porque o senhor está estimulando os seus alunos a terem pensamentos negativos contra essas pessoas. Meu irmão, qual é o pensamento negativo que eu estou estimulando se eu tenho um bando de meliante armado de fuzil efetuando disparo pro alto? Qual é o pensamento negativo que eu estou estimulando nesse caso? Me diga. Não, será que é tão difícil alguém chegar e dizer: esses caras estão errados? Será que é tão difícil alguém chegar e dizer: esses meliantes estão errados? Por que essa vontade de vitimizar o criminoso? Por que essa bandidolatria? A gente precisa mudar essa filosofia. A gente precisa usar os institutos jurídicos penais, como foi esse instituto da legítima defesa ex persona, na defesa da coletividade. Ponto. Acabou-se. As pessoas não querem que o Código Penal seja alterado e não querem que o Código Penal seja usado. Vai fazer o quê? Beleza? Então, com todo respeito, com todas as vênias, com tudo que se deve ter, mas chega uma hora que as pessoas começam a criar teses para desnaturar, para deslegitimar o trabalho policial, o trabalho social, o trabalho da coletividade, o trabalho na defesa da coletividade, e para justificar que o criminoso faz não é culpa dele, é culpa de quem o combate. E isso não me parece minimamente razoável. Não me parece minimamente razoável. E eu insisto, eu acho que são duas coisas que precisam ser ditas. Nenhuma pessoa de bom senso vai abrir a boca e dizer que bandido bom é bandido morto. Se alguém diz isso, é um radical. Com todo respeito, se alguém diz isso, é um radical. Ninguém de bom senso vai dizer isso, que bandido bom é bandido morto. E eu nunca vou dizer isso. Mas eu sempre vou dizer: se o bandido ousar enfrentar a coletividade, se o bandido ousar tocar o terror para a coletividade, não é justo que você peça à coletividade para olhar para o chão, não é justo que você peça à coletividade para ter medo, não é justo que você peça à coletividade para viver apavorada, para que esse bandido não se sinta intimidado. Ele escolheu o combate, não nós. Eu sempre digo, eu tenho plena consciência que hoje, em muitos locais do Brasil, nós vivemos uma guerra. Todos os conceitos definidores de guerra que estão lá no livro da guerra, do final do século XIX, de um general prussiano, existem no Brasil em várias regiões. Eu nasci e estou vivendo hoje como homem adulto em um cenário de guerra declarado pelo crime. Eu não queria essa guerra. Mas eu vou fazer de tudo para respaldar quem combate esses meliantes, para que meus filhos possam viver num país em paz. E o que eu posso fazer é mostrar que os institutos jurídicos estão e podem ser usados do lado ou a favor dessas pessoas. E outra coisa, muita gente diz: você não deveria falar isso, você legitima o trabalho dos maus policiais. É outra coisa que eu vou lhe dizer. Existe professor gente boa e existe professor bandido. Existe médico de bem e existe médico bandido. Existe engenheiro de bem e existe engenheiro bandido. Existe gari de bem e existe gari bandido. Existe taxista de bem e existe taxista bandido. Existe recepcionista de hotel de bem e existe recepcionista de hotel bandido. Existe policial de bem, existe policial bandido. Isso não é da profissão, isso é do gênero humano. Isso não é da profissão, isso é do gênero humano. E justamente por ser do gênero humano, quem quer usar o direito penal com o mínimo de ponderação tem que lutar pela defesa jurídica dos bons policiais
e reconhecer a necessidade de punição dos maus policiais. Ponto. Ponto. O problema é que as pessoas que conhecem o direito e que podem usar o direito para defender os bons policiais, elas são apedrejadas todos os dias e a maioria se cala. A maioria prefere calar a boca. E aqueles que conhecem o direito e que querem idolatrar bandido se sentem livres para falar aos quatro ventos. E quando a gente tenta mostrar que o direito penal tem que ser usado como garantismo integral, como elemento de defesa da coletividade, as pessoas vêm deturpar as palavras da gente, porque, infelizmente, nós vivemos, além de uma guerra aberta e franca, uma guerra ideológica. Uma guerra ideológica onde qualquer um que tem um mínimo de voz tem que assumir uma posição de mostrar que o direito penal pode respaldar a coletividade, que o direito penal pode respaldar o trabalho dos bons policiais e que tem muita gente boa Brasil afora que quer fazer um trabalho policial sério. Tem muita gente boa Brasil afora que quer fazer um trabalho policial padrão, que quer estudar, que quer se aprimorar, que quer levar paz à coletividade. E cabe a nós, que não estamos na linha de frente, usar o direito para proteger essas boas pessoas, usar o direito penal para proteger esses bons combatentes, da mesma forma que nós devemos usar o direito penal para expulsar das corporações e punir nos termos da lei aqueles que forem maus combatentes, porque não é da farda, não é do distintivo, não é do jaleco, não é do pincel do professor do quadro, não é da vassoura do gari, não é do computador do analista de sistemas, é do caráter humano as falhas. E é por isso que existe o direito penal. O direito penal existe porque o ser humano não é ilibado. E algumas pessoas não preservam a honra. Beleza? Novo de loja, tranquilo de luxo? Bom e bem, galera. Mais ou menos isso aí que eu queria passar para vocês. Eram mais ou menos essas ideias aí sobre o que aconteceu hoje. Eu pude conversar com muita gente aqui em loco e percebi que a maioria tem essa percepção. Existem vozes dissonantes. Ter vozes dissonantes não é problema nenhum. Agora, querer lutar pela punição do policial me parece algo obtuso. Me causa muita espécie e eu não vejo razão para isso. Tranquilo? Novo de loja, meira de luxo. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.